Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Que alegria, estamos juntos. Hoje, mais um dia que o Senhor fez. Alegremo-nos, regozijemo-nos nele, porque as misericórdias do Senhor cobriram de novo a nossa vida, e louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos continuar com as mulheres, com o culto, com a igreja. A pergunta que eu deixei no nosso último áudio, o áudio de ontem, foi exatamente o seguinte. Pastor, nós entendemos o que significa realmente o véu para as irmãs que estavam em 1 Coríntio, ali na cidade de Corinto, né? E significava honradez, pureza, honestidade, significava submissão, proteção, na verdade, da sua pessoa, mas tudo bem, nós entendemos a questão da mulher cristã se vestir de forma decente, para não ser confundida, né? Não ser confundida. Nós entendemos a grandiosidade daquelas mulheres que simplesmente passavam a sair de uma vida promíscua e passavam a servir a Deus dentro da igreja, a felicidade que elas tinham de agora poder usar o véu, né? Que coisa linda, como Deus nos ergue do nada, né? E nós entendemos também a questão da proteção. Ninguém ia mexer com uma mulher que usasse véu. Agora, a questão da submissão é que tu não tá, pastor, não tá descendo goela abaixo, mas tudo bem. Vamos lá, vamos continuando ouvir a palavra de Deus. Oh, minha irmã, minha irmã, minha irmã, creia, Deus colocou uma ordem e é para tua proteção, compreenda isso. Pastor, como é que fica então a minha questão? Eu, mulher casada com alguém que não serve ao Senhor. Bem, aí eu te lembro exatamente o que está em 1 Coríntios capítulo 8, quando nós conversamos, né? Paulo diz de forma muito clara, lá a partir do versículo 10 em diante, que quem está casado com um incrédulo, não se aparte dele, por uma questão de preservação, estabilidade da família, dos seus filhos, continue com ele. E minha irmã, olha, vamos juntos. Seja submissa a ele naquilo que não agride a palavra de Deus. Com o teu honesto proceder, você vai ver, ele vai se aproximar de Deus. Ele vai se aproximar de Deus. Ele vai ver que tem uma esposa que decentemente anda, fala de forma decente, se forma, se veste de forma decente, anda de forma decente. Ele vai ver que você procura atender os desejos dele, desde que não contrarie a palavra de Deus. E no momento que, infelizmente, ele deseja algo que vá contra a palavra de Deus, expõe. Chega para ele, mas não chega brava. Vou te dar o caminho para você que esqueceu qual é o caminho de convencimento do seu marido. Chega perto dele com amor, com calma, com carinho. Faz um cafuné nesse homem. Tu sabe que homem é bicho bobo. Tu sabe disso. Tu sabe que homem é bicho bobo. Um cafuné bem feito acaba com tudo. Quanta graça e bênção existe quando você faz um cafunézinho no seu marido e diz a ele, meu amor, isso eu não posso fazer, porque vai contra a palavra de Jesus Cristo. E eu sou uma mulher honesta que quer viver à luz da palavra de Deus. Eu te amo, eu sou submissa a você, mas eu não posso fazer isso que você está me pedindo, porque vai contra a palavra de Deus. E eu te amo tanto que eu quero ver um dia você junto comigo na presença de Jesus Cristo. Tem um testemunho. Eu, infelizmente, não posso dizer o nome porque a pessoa não me autorizou a dizer o nome. Mas é uma irmã do Rio de Janeiro e ela, contando seu testemunho, ela disse que aceitou Jesus e o marido era do mundo do tráfico.
E ela era aquilo que os traficantes, eu não sei se vou errar na palavra, mas acho que não vou errar, ela era aquilo que os traficantes chamavam de mula. Mula é alguém, na linguagem do tráfico, que leva drogas do traficante para o consumidor, ok? E o que acontece? Quando o marido soube que ela aceitou Jesus, mas foi felicidade desse marido de orelha a orelha. Por quê? Porque quem ia desconfiar de uma mulher crente levando drogas era ou não era o ser perfeito para o tráfico de drogas, para ser o que ele chamava de mula. É ou não é perfeita? Ninguém vai vistoriar essa mulher. Ela é uma crente, está andando com Bíblia. Aí o marido disse, meu amor, você, por gentileza, leve a droga e entregue. Ela disse, meu amor, não posso. Me desculpe, eu não posso. Só que ela falou isso num carinho tão grande, num amor tão grande, dizendo, meu amor, eu faço tudo por você. Eu vivo ao teu lado. Eu sei que você está errado. Eu chego, meu amor, a fazer tudo o que você desejar, mas, meu amor, não posso fazer isso porque é contra a palavra de Deus. E eu te amo de tal forma que um dia você vai se tornar um homem de Deus e eu vou estar do teu lado e a gente servindo a Deus. Ela falou num carinho tão grande, tão grande, tão grande, que aquele homem começou a ser tocado pelo Espírito Santo. Não deu outra. Ela pentecostal, ela daquelas que servia a Deus ali, como é que os meninos chamam? Sapatinho de fogo, é esse o nome, sapatinho de fogo. Ela daquelas pentecostais fervorosas, um dia viu seu marido aos pés de um nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha irmã, isso vai acontecer com você. Não desista desse homem. Não desista desse casamento. Seja submissa a ele. O teu bom exemplo vai levá-la a Cristo. Ele vai ver Jesus em tua vida. Agora, se infelizmente ele te pedir alguma coisa que não convém, você diz, amor, eu não posso. Mas diz amor, diz com carinho, com doçura, com sensibilidade. Ele talvez na hora xingue muito, ele talvez na hora pragueje coisas horríveis, mas depois ele vai voltar e vai te pedir perdão. E você vai ganhá-lo por Senhor Jesus. Compreenda isso. Então, qual o conselho que eu dou às mulheres que estão casadas com incrédulos? Sejam crentes, amorosas, submissas, trabalhadoras, dedicadas, sejam. Agora, se ele quiser se afastar, se ele olhar para sua cara e disser, ou eu ou esse Cristo, aí você já sabe o que fazer. Infelizmente, dê um abraço nele e diz, já que você não me quer mais, então um grande abraço, um grande beijo, e aí você não tem escolha, minha irmã. Aí é o Senhor Jesus Cristo, né? Aí é aquele texto que Cristo disse, olha, às vezes você vai perder pai, marido, filhos, por amor a mim. Mas Cristo lhe prometeu que todos aqueles que perderem terão 100 vezes mais. O Senhor vai te dar muito mais. Então, este é o conselho que dou às mulheres casadas. Continuem na bênção da submissão. Pastor, eu tô casada, mas o meu marido é mais ímpio que os outros ímpios. E o pior, tá dentro da igreja. Bem, você é uma privilegiada porque ele está dentro da igreja. Toda vez que ele estiver errado, minha irmã, abra a Bíblia e diga com amor, meu amor, não é assim. Meu amor, a palavra de Deus diz assim. Tá, eu sei que você quer esganar esse marido. Já ia sair uma palavra não digna, né? Eu sei que você quer esganar esse marido. Mas presta atenção, usa o amor. E que bom que ele está dentro da igreja.
Abre a Bíblia e mostra para ele, minha irmã, leia a Bíblia, leia a Bíblia, mostra a Bíblia para esse homem. A Bíblia é a sua defesa, a Bíblia é sua arma, a Bíblia é teu argumento. Mostra que ele está absolutamente errado, mas não me vem com palhaçada de vídeo e áudio da internet, não. No Brasil para Cristo a gente não é piolho para ficar andando conforme a cabeça dos outros, não, e andando na cabeça dos outros, não. Nós somos seres pensantes e racionais. Brasil para Cristo, desde que meu pai foi pastor, e agora muito mais com minha mãe, meu Deus do céu, com a minha mãe como pastora presidente, a palavra de Deus ela está sendo vista de forma radicalmente fundamental. A gente todo dia está submetendo a palavra de Deus. E no Brasil para Cristo a gente não é levado pela cabeça dos outros, não. É sério. Meu irmão, você não tem noção do tanto de gente no meio evangélico que hoje é simplesmente piolho. Já ouviu falar do irmão piolho? O irmão piolho, ele abre a internet, aí só porque ouviu um imbecil na internet falando contra o dízimo, ele sai dizendo para todo mundo, olha aí, não tem mais dízimo. Aí ele ouviu outro imbecil na internet dizendo, olha, não se deve ser submissa ao marido. Aí imediatamente sai um imbecil junto com outro imbecil e vivendo de imbecis da internet. No Brasil para Cristo é só a escritura, tá no nosso símbolo, é só a escritura. A gente abre a Bíblia, a gente lê, a gente vai atrás do contexto, a gente entende, a gente se submete a Deus Todo-Poderoso. Então abre a escritura e mostra que ele está errado. E ora, porque Deus vai mudar a vida dessa peça rara. E graças a Deus que ele é crente, e aí você vai explicar para ele porque não pode, naquele momento específico, simplesmente seguir a ordem dele. Lá vem teu marido, por exemplo, olhando para sua cara e dizendo, meu bem, esse mês apertou, a coisa ficou feia, não temos dinheiro, não vai dar para entregar o dízimo, não. E aí você olha para a cara dele e você diz, meu amor, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz o contrário. A Bíblia, aí vai mostrando os textos bíblicos, um a um. Aí ele vem, mas Jesus não falou, não, Jesus falou, vai mostrando um a um, como eu te ensinei, direitinho, e diz assim, você não quer dar seu dízimo? Problema seu. Eu vou dar meu dízimo, eu vou servir ao Senhor, porque nossa casa vai ficar em pé por causa disso. Vamos lá, chega teu marido, olha pra tua cara e diz, mulher, eu não sei se eu continuo mais na igreja, se isso, se aquilo. Abre a Bíblia. Mostra para ele que não existe igreja perfeita, que não existe povo perfeito, que a santificação está ocorrendo. E diz, eu vou para a igreja assim, vou levar os meninos e nós vamos. Então, minha irmã, você tem que ser submissa ao seu marido. E se seu marido for um crente, toda vez que ele estiver errado, abra a Bíblia, mostre para ele, porque naquele momento Deus está te dando o direito de seguir a Cristo e não a ele. Mas mostre na Bíblia, abra a Bíblia. Tá ok? E agora, por fim, para terminar a questão do véu, eu gostaria de simplesmente expor algo aos irmãos que é fundamental. Entendam que dentro da igreja, sim, nós somos absolutamente iguais perante o Senhor. Tanto é que o apóstolo Paulo diz exatamente assim, que se nós tínhamos dentro da igreja homens que profetizavam e homens que oravam, também dentro da igreja nós temos mulheres profetizando e nós temos mulheres orando. Olha o versículo 5 do capítulo 11, que interessante. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça. E quem é a própria cabeça da mulher? É o seu esposo. Porque é como se ela tivesse rapada.
Então, entenda que a submissão não impede da mulher exercer na igreja ministérios. Vamos deixar isso claro aqui? A submissão de marido para mulher não impede que dentro da igreja a mulher exerça ministérios. Não impede que a mulher seja diaconisa, não impede que a mulher seja evangelista, não impede que a mulher seja pastora, não impede que a mulher seja a líder de toda a denominação, tá? Paulo não é imbecil a ponto de proibir que as mulheres simplesmente exerçam suas funções ministeriais. Ministeriais. Por quê? Olha que interessante, olha o nosso querido versículo 5. Você, mulher, que tal como o homem dentro da igreja ora e profetiza, você entenda que a única diferença entre você e o homem é que você use, por gentileza, o véu. É só isso. É só isso. Agora, é para orar, é para profetizar, é para trabalhar, é para realizar a obra do Senhor, é para simplesmente dignificar o Senhor. Mas espera aí, pastor. É sério mesmo? Na casa do Senhor, as mulheres têm o direito de fazer a obra do Senhor tal como qualquer homem faz? Amigo, você está na nova aliança. Na nova aliança você tem Áquila e Priscila. E quando Atos fala de Áquila e Priscila, você fala e vê Priscila vindo antes de Áquila, significando que a igreja que funcionava na casa de Priscila e Áquila tinha Priscila como pastora. Tinha Priscila como pastora. E mulher que depois pegou o grande Apolo, chamou num canto e ensinou para ele direitinho que ele ainda estava errado. Deus não impediu mulheres de exercerem o ministério, de ensinarem, de profetizarem. E profetizar aqui está no sentido de ensinar a palavra, de pregar nas igrejas, de trazer mensagens. O que deveria ocorrer em Corinto é: minha irmã, faça isso com um véu. É só isso. Tá certo? O que deve ocorrer hoje é: minha irmã, faça isso sempre bem trajada, vestida de forma decente, com uma característica de honestidade, para não ser confundida com as sacerdotisas de Afrodite e com as prostitutas. É só isso, absolutamente só isso. Quando você olha para a querida irmã Lídia, aquela da púrpura, se lembra de nossos amados irmãos ali da igreja de Planaltina de Goiás e de Pedregal, do Pedregal, falando dessa grande Lídia. Essa mulher, ela tinha uma igreja em casa. E Paulo, ao falar com ela, Paulo fala com ela como simplesmente o quê? Como simplesmente a mulher que estava na frente do trabalho. Ah, meu amado irmão, venha com outra. Dizer que mulher não pode estar na frente do trabalho? Ah, mas me venha com outra. Deixa eu chegar nos textos mais polêmicos de Paulo e eu vou simplesmente destruir as interpretações malditas, pilantras que fazem desse texto e querem tirar a mulherada de ser obreira de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você acha que Cristo é burro a ponto de simplesmente pegar as mulheres e destituí-las do ministério? A gente já não tem gente para trabalhar, Cristo pegaria no mínimo 50% da força de trabalho e jogaria fora. Ah, mas não me venha com burrada. Brasil para Cristo, nós temos inteligência, nós lemos a palavra e nós não somos piolho. Piolho são os outros que dependem da internet, que comem na mão dos outros. A gente lê a palavra, rapaz. Agora, olha que coisa fantástica.
Quando você para e pensa, e você pega lá, vá comigo para o final do livro de 1 Coríntios. Vamos lá. Quando você pega lá, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Olha a saudação de Paulo. Paulo dizendo: as igrejas que estão na Ásia vos saúdam. No Senhor, muito vos saúdam Áquila e Priscila, e bem assim a igreja que está na casa, o quê? Deles. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculos santos. Agora vá para Romanos, capítulo 16. De propósito eu estou fazendo isso. Romanos, capítulo 16, Paulo diz assim, olha, saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. A própria cabeça. Você viu que lá em 1 Coríntios o nome de Áquila aparece na frente de Priscila? Você viu aqui que em Romanos o nome de Priscila aparece na frente de Áquila? Olha que interessante. Irmãos, diante de Deus não há exatamente, de maneira alguma, problemas para que mulheres exerçam as funções que são dadas. A igreja estava na mão de Priscila e de Áquila. De Áquila e de Priscila. Eram marido e mulher que estavam juntos na igreja, simplesmente levando o rebanho de Deus. Em 1 Coríntios, o nome de Áquila aparece na frente. Aí todo mundo que defende só o ministério masculino chega e diz, olha aí, ó, o nome de Áquila na frente, então tem que estar na frente é sempre um homem, sempre um homem. Aí eu pergunto, vem cá, e aqui em Romanos, que o nome de Priscila aparece na frente de Áquila? Quem está na frente então da igreja? Quem está na frente da igreja, à luz de Romanos, é Priscila. E aí? Aí eles dizem, não, mas aí querem fazer uma outra argumentação malandra, né? Porque 1 Coríntios 16 dizem, não, era Áquila que estava na frente, tanto é que o nome dele aparece na frente. Mas aqui o nome de Priscila está na frente. Então Priscila também era líder lá dentro. E nesse momento histórico aqui, estava na liderança e Áquila estava ajudando. Quer dizer, pau que dá em Chico não dá em Francisco, não. A interpretação lá, porque é de lascar. A galerinha do mal simplesmente olha e diz, ó, o nome de Áquila lá em 1 Coríntios 16 está na frente de Priscila, então Áquila teve e estava na frente da igreja. Eu disse, o indivíduo que um dia me disse isso, eu disse, então tá bom. Então vamos para Romanos capítulo 16. Romanos 16 diz, saudai a Priscila e Áquila. Qual o nome que está na frente? É o nome de Priscila. Então houve um momento também na história que Áquila era subordinada a Priscila. Aí eles olharam para o texto e disseram, não, mas não é bem assim, nossa, que não é bem assim. Deus abriu a porta ao ministério a todos. Em matéria ministerial, todos somos capazes de desempenhar a função no Evangelho e é por isso que no Brasil para Cristo não há problema nenhum que mulher exerça o ministério. Deus abençoe. Até amanhã com a continuação desse assunto maravilhoso. A paz do Senhor.